O mundo é guiado e construído por momentos marcantes, pessoas que nos marcam durante a vida e na morte, lugares que existiam e simplesmente somem, inimigos que podem virar amigos e amigos que podem virar inimigos, dias em que todos foram impactados por uma grande notícia e momentos que até hoje são lembrados. Tentando resumir esses dias para vocês em um único quadro e seguindo indicações do público, decidimos então lançar o quadro 5 vezes em que o mundo parou. E na quinta posição, a gente vai falar do grande tsunami que atingiu a Indonésia e todo o Índico em 2004. O tsunami do Oceano Índico de 2004 foi um dos desastres naturais mais devastadores da história. Aconteceu no dia 26 de dezembro, quando um terremoto submarino de magnitude 9.1 atingiu o leito do Oceano Índico, perto da costa oeste da Sumatra, na Indonésia. Esse terremoto, que estava em uma profundidade de cerca de 30 km abaixo da superfície, gerou uma série de tsunamis que se espalharam por várias nações ao redor do oceano. Os tsunamis tiveram ondas gigantes, com alturas impressionantes, algumas chegando a superar os 30 metros. Como resultado, tivemos uma destruição enorme e a perda de vidas, muitas vidas. Estima-se que foram 227 mil vítimas fatais e desaparecidos, além de quase 2 milhões de desabrigados e um prejuízo de 10 bilhões de dólares. As ondas gigantes viajaram a grande velocidade e nesse caminho muitas comunidades foram varridas e cidades inteiras chegaram a deixar de existir. O desastre passou por locais de diferentes países como Tailândia, Sri Lanka, Índia, Maldivas, Mianmar, Somália e Quênia. Então dá para imaginar a repercussão do caso naquele dia e nos próximos dias. Basicamente o mundo todo estava comovido com a situação, a mídia do mundo todo também estava presente no local e o desastre cobrou ali uma resposta global do mundo todo, né, e ajuda financeira para aqueles que tinham sobrevivido e que agora tinham que recomeçar uma vida do zero, além de apoio humanitário e logístico que naquela época era muito importante. Com a destruição, a gente perdeu, por exemplo, rodovias, portos, aeroportos, todo tipo de construção que era importante para o deslocamento e até para esse momento para poder receber doações, né, já não existia mais e por isso a gente precisou de uma ajuda muito forte, principalmente dos exércitos do mundo afora. O tsunami de 2004 também aumentou a conscientização sobre a necessidade de sistemas de alerta precoce de tsunamis e preparação para desastres em áreas que são vulneráveis, ou seja, tem aqueles locais que a gente já sabe que em algum momento pode ter um tsunami por lá, certo? Então depois que esse tsunami tirou tantas vidas e aconteceu, né, perguntar por que não tinha um alarme para tocar para avisar o pessoal que estava vindo tsunami. Parece algo meio óbvio, né, depois de feito. Então foi o que foi feito e hoje nesses países você encontra comumente esse sistema de alarme. Na Indonésia, a gente teve o maior número de vítimas, chegando a 170 mil vítimas. Então, por isso, esse foi o país que mais recebeu ajuda, chegando a receber 5 bilhões de dólares como investimento de outros países. E foi por lá também que aconteceu o caso da mesquita Baitul Rahman Grand Mosque, que foi uma mesquita que ficou basicamente no meio da destruição, ao redor não sobrou nada de uma cidade inteira, literalmente. Essa foto é bem conhecida até, né? Exato, foi uma foto que repercutiu muito na internet, né? E que ela conseguiu ficar totalmente de pé. Tanto é que quando o tsunami passou, né, e que começaram os resgates e tudo mais, quem tinha sobrevivido e estava muito mal era levado para a mesquita porque era um dos poucos locais que ainda estava de pé. Então todo mundo olhava, via a mesquita e caminhava em direção a ela. Na quarta posição, a gente vai falar sobre a queda do Muro de Berlim. Durante a Guerra Fria rolou uma divisão na Alemanha, que ficou entre a Alemanha Ocidental, alinhada aos Estados Unidos e ao capitalismo, e de outro lado, a Alemanha Oriental, socialista e alinhada à União Soviética. Essa divisão atingiu seu auge com a construção do Muro de Berlim. O objetivo do muro era principalmente evitar a fuga da população para a Berlim Ocidental, e para muitos representava melhores condições de vida, e ao mesmo tempo marcaram uma divisão política no mundo. Então, em 1989, aconteceu a queda do muro, que basicamente também representou a queda do comunismo e da União Soviética logo em seguida. Então no dia 9 de novembro de 89, o porta-voz da Alemanha Oriental, o Günter Schabowski, anunciou de forma equivocada a abertura imediata da fronteira. Tinha um plano de abertura, de derrubada do muro e tudo mais, mas era para ser feito passos a passos, né? E o cara já anunciou, ó, a queda do muro vai ser feita e também a abertura da fronteira. E a galera já foi toda para lá e quando viram a multidão indo para cima do muro com pás, ferramentas e tudo mais, para evitar mais uma tragédia, mais um conflito envolvendo guardas e a população, então eles liberaram de uma vez e a população fez algo histórico, né? Derrubou o muro ela mesma naquele momento e as pessoas que estavam separadas, amigos, familiares e tudo mais, puderam se abraçar novamente, mas pessoas que nem se conheciam faziam a mesma coisa, tá? Tá todo mundo comemorando de um lado e do outro, foi todo mundo pra lá pra poder beber, comemorar e imagina a festa que não foi, né? Pô, deve ter sido muito louco, mano, porque imagina dois povos, digamos, do mesmo local. É o meu povo, é o meu povo. E eles divididos por um muro. Tem um time que é o Hertha Berlim, que fica lá em Berlim, né? Como diz o nome, e uma parte da torcida ficava do outro lado do muro. Então, tipo assim, uma parte da torcida daquele time não podia acompanhar o time. Nossa. E quando tinha o Muro de Berlim, a torcida em dia de jogo ia até o muro, que era o local mais próximo, e ficava no muro. Cara, cantando pro time. É, porque era mais perto do time. Caramba, mano. E a gente já foi, né? A gente teve a oportunidade já de conhecer o Muro de Berlim. A gente foi no local, viu? Tem uma vibe, uma energia mesmo de
caraca, mas isso aqui dividiu o mundo, tá É ligado? muito louco, mano. Ideologicamente. E uma curiosidade é que todo alemão que chegava da parte comunista podia receber nos bancos do lado ocidental a quantia de 100 marcos, que era a moeda alemã daquela época. Era um presente do governo pela reabertura de um lado pro outro. Então, no dia 2 de outubro de 1990, o Pedro Bial entrou ao vivo no Jornal Nacional, em frente ao portão de Brandemburgo, para noticiar a reunificação da Alemanha. Em Berlim, era 00:30 e no Brasil, 20:30 da noite, quando ele falou o seguinte: há exatamente meia hora a Alemanha é uma só nação outra vez. Nessa época aqui, cara, isso aqui obviamente virou música, virou, sabe, tipo, cena de clipe. É um dos eventos marcantes da história da humanidade, com certeza, né? Por isso, tinha que entrar aqui. Na terceira posição, a gente vai falar de algo atual, recente, para mostrar como a história pode vir do agora também, né? A gente vai falar sobre a invasão da Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Rússia começou em 24 de janeiro de 2022. Muitos especialistas consideram essa invasão o maior confronto militar da Europa desde a Segunda Guerra. O conflito gerou efeitos gigantescos, com uma grande migração de pessoas saindo dos dois países, além de uma crise alimentar em vários locais e o aumento dos preços dos combustíveis e da inflação em ambos locais. Uma das grandes razões para a invasão foi a preocupação de Putin com a entrada da Ucrânia para a OTAN. Então, no dia 24 de fevereiro, Putin anunciou uma operação militar especial com o objetivo declarado de desmilitarizar a Ucrânia. Logo em seguida, então, que ele fez esse discurso, né, a gente teve ataques com mísseis em várias partes da Ucrânia, basicamente em quase todo o território, incluindo Kiev, que era a grande capital, e naquele momento, vale sempre pontuar, né, que a Rússia tinha a intenção de dominar a Ucrânia em 3 dias. Então imagina, né? O ataque era muito forte para poder fazer isso e também eles não esperavam uma Ucrânia tão forte e tão resistente quanto foi. E logo de imediato a gente já viu alguns países também se posicionando como é agora, né? A gente viu a Bielorrússia, por exemplo, emprestando o seu território para poder ser utilizado para atacar a Ucrânia, que é o que acontece hoje no conflito entre Israel e Hamas. E quando essa guerra começou, obviamente o mundo todo se debruçou sobre o assunto e perguntou se poderia ser um conflito que poderia escalar até um conflito parecido com uma Segunda Guerra Mundial, virando uma Terceira Guerra Mundial, ou até uma guerra onde fosse usado uma bomba nuclear. Vale lembrar que esse conflito ainda está acontecendo, ele continua rolando, expandindo e mudando. A gente ainda pode ter algum tipo de aumento no número de países participantes, por exemplo. A gente está tendo agora uma investigação da Finlândia, numa acusação contra a Rússia, por exemplo. A Ucrânia também está se posicionando cada vez mais forte contra a Rússia, e isso pode em algum momento fazer com que a Rússia utilize armas mais fortes. Mas falando do dia da invasão em si, quando tudo começou a acontecer, vieram as primeiras notícias de brasileiros que viviam por lá e que estavam tentando fuga, de jogadores, por exemplo, que viviam na Ucrânia. Muitos jogadores brasileiros jogavam no Shakhtar Donetsk, que é um grande time do país, que inclusive vive jogando na Champions League e tudo mais. E o time hoje em dia tem que jogar na Polônia, porque já não pode mais voltar para onde estava, né? Que foi um dos locais mais prejudicados por toda a guerra. E esse foi um assunto que não ficou somente naquele dia, né? Ele foi um assunto que parou o mundo para poder falar sobre, e o mundo continuou falando sobre durante semanas e inclusive fala até hoje, né? No todo, o New York Times fala que a guerra já tirou a vida de 200 mil pessoas, para ver como uma guerra letal, aos poucos, ficando tanto tempo acontecendo, pode gerar números enormes e números que são trágicos. Na segunda posição, a gente vai falar da morte de Michael Jackson. No dia 25 de junho de 2009, enquanto se preparava para sua turnê de This Is It, Michael faleceu devido a uma overdose de sedativos administrados por seu médico Conrad Murray. O último medicamento foi o anestésico Propofol, e apenas 10 minutos depois, o rei do pop entrou em uma parada cardiorrespiratória. Esse também foi um momento onde o mundo parou em frente à televisão e quis acompanhar o assunto, até porque de início não sabia exatamente por que ele tinha falecido. Não foi num acidente, não foi, sabe, foi tipo ele em casa, normal, todo mundo esperando o cara para mais uma turnê, onde ele ia aparecer de novo pro mundo. Ele já tava numa situação onde você vê a cara do Michael, você vê o Michael, já era algo raro, né? Ele não aparecia mais pro mundo, ele ficava somente em casa. Quando ele saía nas ruas, normalmente usava um lenço na frente, cobria o rosto dos próprios filhos, inclusive, né? Então, tipo assim, era uma situação onde ele tava virando um outro nível de artista, um outro nível de ícone pop. Tanto é que é difícil hoje em dia a gente identificar um novo Michael Jackson, uma nova pessoa que tenha conseguido tanta admiração, porque hoje em dia a gente até tem pessoas que talvez sejam tão famosas quanto ele, mas tão admiradas quanto o Michael era naquela época, é muito difícil. Então imagina quando chegou a notícia no dia 7 de julho de 2009, o mundo todo, o Brasil todo, parou em frente à TV, e o funeral dele, que tinha muitas pessoas e mais pessoas ainda querendo ir, né, foi transmitido pro mundo todo, e cerca de 2 bilhões de pessoas viram esse momento. 2 bilhões de pessoas. Imagina, a gente só teve mano. 2 funerais na história que mais pessoas viram, que foi da princesa Diana e agora da rainha Elizabeth recentemente. Pô, eu lembro que no dia que eu soube da notícia, né, eu soube pelo meu tio. Eu tava na casa da minha prima, a gente tava lá no quarto, né, brincando. E eu lembro que eu chorei, mano.
tipo assim, chorei como se tivesse, mano, perdido um Eu braço. acho assim. que eu também chorei nesse dia, se eu não Pô, me engano. eu lembro que eu era muito viciado nele nessa época, mano. Gostava muito de ouvir as músicas dele. Então e tudo tinha uma mais. sensação de que todo mundo era fã do Michael. Sim. Parecia que, tipo assim, não tinha como você existir e você não gostar do Michael. Era muito não era doido. um negócio meio que assim? Era muito É um doido. negócio que é até difícil explicar hoje, porque hoje em dia não tem ninguém que é tão amado assim por todos, né? Inclusive, foi por conta desse momento aqui que o Rodrigo Faro, não sei se vocês vão lembrar, ele criou um momento Dança Gatinho Dança. Ah, Que ele se pode fantasiou de crer. Michael Jackson, fez uma homenagem e tudo mais, e aí ficou aquele Aí negócio toda vez de ele toda se- vez ele Ah. fazer um cara e se fantasiar. Caramba, mano. Então, tipo assim, o Michael, obviamente, até no último suspiro dele, marcou o mundo outra vez, né? E na primeira posição, a gente vai falar do primeiro lançamento para a Lua tripulado. A Apollo 11 foi a primeira missão espacial tripulada que conseguiu pousar na Lua. Ela foi um marco histórico na exploração espacial e aconteceu em julho de 1969, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eram 3 pessoas: o comandante Neil Armstrong, o piloto do módulo de comando Michael Collins e o piloto de módulo lunar Edwin Aldrin. O principal objetivo era pousar na superfície da Lua, permitindo que os astronautas fizessem atividades extraveiculares, ou seja, caminhadas pela Lua, e também coletassem amostras do solo. O lançamento aconteceu no dia 16 de julho na Flórida. A nave entrou em órbita lunar no dia 19 de julho, e Neil Armstrong desceu e se tornou o primeiro homem a pisar na Lua no dia 20 de julho, dizendo a famosa frase: "Isso é um pequeno passo para um homem e um salto gigantesco para a humanidade". Após cerca de 21 horas na Lua, a nave decolou em 21 de julho e pousou no Oceano Pacífico no dia 24 de julho. Todo esse percurso, todo esse caminho aqui foi muito acompanhado pelo mundo todo. Mas o momento onde tem o pouso na Lua e onde tem o primeiro passo na Lua, né, foi um momento marcante de várias formas, inclusive aqui no Brasil. Nesse momento onde o Neil Armstrong pisou pela primeira vez na Lua, né, a gente tinha 3 bilhões e 600 milhões de habitantes na Terra. Era bem menos que hoje. Pô. Era menos que a metade. Mas era a gente, né? Mas já era bastante gente. E dessas 3 bilhões e 600 milhões, 652 milhões estavam assistindo o Neil Armstrong fazer aquilo, certo? Lembrando que era uma época, em 69, onde televisão não era um negócio acessível para todo mundo. No Brasil, a gente tinha um fenômeno, que era o Silvio Santos. O Silvio Santos nunca, eu vou repetir isso, o Silvio Santos nunca tinha perdido uma única vez na audiência. Ele nunca tinha perdido. Caramba, mano. Tá ligado? E nesse dia, o Silvio Santos perdeu por 5 pontos, que já foi difícil pra poder vencer o cara por 5 pontos, pra Lua. Porque tiveram que fazer o homem pisar na Lua pra poder vencer o Silvio Santos por aqui. Mas é uma outra história, né? Eu fico imaginando na casa do senhor lá, vendo Não. o Silvio Santos, o cara, não, bota lá que os caras estão na Lua. Que Lua? O quê? Não, Cadê e Silvio o Santos? negócio mais doido é que a TV Globo não era a TV Globo, Sim. desse tamanho todo. Na época, a galera tava mais pra assistir, por exemplo, a TV São Paulo, que tinha o Silvio Santos, do que a TV Globo. E nunca tinha acontecido uma exibição via satélite. Então tinha essa novidade acontecendo ali. O Brasil, no início daquele ano, de 69, tinha conseguido fazer, através da Embratel, toda a aparelhagem para poder ter uma transmissão via satélite e tava esperando o momento certo. E a Globo fez isso justamente no lançamento do foguete e depois, quando a gente teve as primeiras imagens do homem na Lua. Então essa audiência que a Globo conseguiu com o pouso do homem na Lua, rendeu pela primeira vez a liderança na audiência da Globo na cidade de São Paulo. Olha que doideira, cara. A Globo na época era pequena, tava fazendo algo inédito no Brasil, a galera não acreditou, tem isso. Na época as pessoas não acreditavam que tinha acontecido, achavam que a Globo de alguma forma tinha feito aquilo, sei lá, como se fosse uma novela. Nos estúdios. né? Nos estúdios Globo tinham feito aquilo ali, colocaram um cara pra pisar e parecia que tava pisando na Lua. E tinha até um jornalista que tava fazendo a narração, que era o Wilton Gomes. Ele narrou, né, todo o pouso. E esse cara foi perseguido por algum tempo porque as pessoas achavam que ele tinha inventado uma mentira. E viam na rua e falavam: "Você é um mentiroso. Caramba, O homem não foi pra coitado. Lua coisa nenhuma e tudo mais." E o assunto ficou tão em alta e por tanto tempo, de ida pra Lua e do homem pro espaço, e toda essa corrida espacial, né, que o assunto ajudou a gerar vários ícones pop, como por exemplo os filmes do Star Wars, o filme Alien, o filme Planeta dos Macacos. A maioria dos filmes de sucesso daquela década seguinte foram por conta dessa data aqui. E essa percepção de boa parte do mundo de que os Estados Unidos teria vencido a guerra contra a União Soviética, a Guerra Fria, né, vem muito por conta disso aqui também. Quem chegasse primeiro na Lua provavelmente ficaria com essa fama, e quem conseguiu isso naquele momento foram os americanos. Eu não sei porquê, né? Nessa época, assim, sempre me vem na cabeça o Steve Spielberg, mano. Por causa que ele fazia esses filmes de ET, de Alien e tudo mais. Aí eu acho que ele poderia até fazer um filme sobre isso, né? Puta, Eu sei que tem gente que acredita que foi ele que fez a gravação que a gente vê lá, e fala que nunca fomos pra Lua, na verdade. Ele gravou e aí foi passado em vários canais, como por exemplo na Globo. A galera da época acreditar nisso, eu acho de boa ainda. Porque imagina na época. Na época Vamos sim. pensar. Os Um caras susto. nunca conseguiram gravar fora do Brasil. Uhum. Do nada os caras estão gravando na Lua. Pera aí, meu amigo. Tá querendo me enganar? Isso é verdade. Aí eu consigo entender esse cara, entendeu? E também tem aquelas questões, né, que os caras falam: os caras foram só uma vez e nunca mais foram por quê? Não, mas já foi de novo. Andar lá na Lua? E hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras. E aí, meu querido, como é que tamo? Tamo bem. Tô com um soluço que eu bebi água agora.
Mas, tirando isso, como é que tá? Bem? Tamo bem. Então tá bom, Aqui, né, gente? 4 Tá horas da bom. manhã, gravando Dentro do lixão, no domingo. da tia Lucinda, No domingo ainda. no domingo. 4 horas da manhã. Firme Tá, e forte. qual que é a meta de likes, pô? A meta de like eu quero 7.960. 7.960 likes. Não vão bater. Vão bater, Não vão bater. Eu acredito na galera. Eu duvido da galera. Eu confio. Eu não confio. Mas tem que confiar, pô. Não dá. Na quinta posição, a gente vai começar falando sobre o falecimento da princesa Lady Di, né? Que é Diana, Diane. Tem várias formas de Tem. falar o nome dela, Pior né? que tem É um mesmo. nome... como é que fala? Plurilinguístico? Porque tem vários ser. países e cada país fala de uma forma diferente. Uhum. É isso? Ou eu inventei essa palavra? Eu nunca tinha ouvido. Eu também não. Eu acho que eu inventei. Se eu inventei, é minha. Ouvido. Esse caso aconteceu no dia 31 de agosto de 97. Lady Di, princesa de Gales, faleceu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris. Ela estava divorciada há um ano do então herdeiro do trono, o príncipe Charles. Naquele agosto de 97, Lady Di e seu novo companheiro, o empresário egípcio Dodi Fayed, foram muito assediados pela imprensa durante as suas férias de verão no Mediterrâneo. Então tudo sobre eles já era notícia. Eles chegaram a Paris em 30 de agosto e jantaram naquela noite no Hotel Ritz, do pai de Dodi. Eles tentaram sair discretamente pela porta dos fundos após a meia-noite, entrando em uma Mercedes, mas aí então foram perseguidos por paparazzi e motos, e o carro acabou batendo em alta velocidade contra uma coluna em uma passagem subterrânea à margem do rio Sena, em frente à Torre Eiffel. Dodi e seu motorista acabaram falecendo na mesma hora. A Lady Di então conseguiu ser socorrida e levada ao hospital, mas faleceu às 4 horas devido a graves ferimentos que ela teve no tórax. 6 fotógrafos, depois de tudo que aconteceu, foram presos, alegadamente sendo culpados por conta da perseguição que fizeram e que acabou levando à batida do carro, né? Também existe a alegação de que o motorista poderia estar embriagado no momento, o que poderia ter cooperado também com o acidente. O Reino Unido, naquele momento, tentou entender como ia fazer uma homenagem para ela. No dia seguinte, já as pessoas já estavam homenageando, o mundo todo estava homenageando, né? É normal você ver pessoas colocando flores na frente do Palácio de Buckingham ou no Palácio de Kensington, né? E que são as residências da princesa, né? E ela não era mais princesa. Esse é o detalhe. Ela tinha se divorciado lá do Charles, porque ela descobriu traição, tal, né? E quando ela descobriu, ela se divorciou, então ela deixou de ser princesa e não pertencia mais à família real. A família sabia disso, então ela não podia ter um cortejo real, ela não podia ter um velório real. Porque tudo isso é meio que tipo regrinha e tudo mais. É bobeira de inglês, né? Vamos falar real aqui, tá ligado? E por mais que o reino sabia que tinham regras e que tinha que cumprir, depois de um tempo foi percebido que a população queria muito que ela tivesse uma despedida de rainha mesmo, como uma rainha do povo e tudo mais, né? Mesmo ela nunca tendo sido rainha de fato. E o mais doido era que o povo realmente amava ela, né? Amava demais. Uhum. Eu acho que ela, tipo, é o último grande ícone antes da Elizabeth Eu ali, também né? acho. Antes não, né? Junto, porque a Elizabeth já tava por lá também. Também é verdade. Tanto que a Elizabeth naquele momento foi um grande símbolo de cooperação entre os dois lados, porque tava se discutindo como é que ia ser feito o velório dela ainda, Verdade. né? E ela foi lá e foi até a frente do Palácio de Buckingham, colocou flores, apareceu na frente do palácio pra fazer uma homenagem pra ela, falou sobre ela, e aí isso tudo foi televisionado pro mundo todo. O mundo todo realmente viu essa cena, né? E viu que de fato ela ia ter um velório real. No dia seguinte, quase 1 milhão de pessoas se reuniram nas ruas para assistir ali o velório dela. E na residência real, a bandeira britânica foi hasteada a meio mastro durante o funeral. Uma cena acompanhada por 2,5 bilhões de pessoas no mundo todo, Mano, que era aí uma boa parte do mundo, velho. Na quarta posição, a gente vai falar sobre Columbine. Esse ataque aconteceu no dia 20 de abril de 1999, na Columbine High School, em Columbine, no Colorado, né, nos Estados Unidos, e foi um dos piores ataques da história do país. 2 estudantes do último ano da escola entraram armados com armas de fogo e explosivos caseiros e entraram na escola basicamente com a missão de tirar o máximo de vidas possíveis. A ideia dos explosivos, inclusive, era explodir o refeitório para fazer um número grande de vítimas, o que acabou não dando certo. Depois, então, eles partiram para cima das pessoas atirando contra elas, e o ataque acabou resultando no falecimento de 2 estudantes e um professor, além de deixar 21 pessoas gravemente feridas e dos 2 atiradores que acabaram tirando a sua própria vida, né? Naquele momento, uma equipe da SWAT entrou na escola 47 minutos depois do início do tiroteio e somente 5 horas depois as autoridades locais declararam que a escola estava sob controle. Ou seja, durante muito tempo, o jornalismo do mundo todo ficou sobre a escola esperando que algo de ruim poderia acontecer ainda. Inclusive, a notícia de que eles teriam tirado a própria vida ainda não era confirmada para o mundo todo. Isso foi ser confirmado 5 horas depois de que tudo já tinha começado
a ser acompanhado pela mídia. No Brasil, o caso foi noticiado em vários jornais de TV e inclusive foi notícia no Jornal Nacional durante um bom tempo. Então o Jornal Nacional daquele dia e dos próximos da semana foi basicamente sobre o ataque. Inclusive tem uma matéria que foi feita na época pelo Roberto Cabrini pro Fantástico, onde eles foram até a casa de um dos dois que fez o ataque e onde foi encontrado uma grande quantidade de explosivos pela polícia e obviamente era uma imagem ali exclusiva de muita importância que deu muita audiência no Brasil. Então o assunto ficou muito grande por aqui também. E vai lembrar que a gente tem um vídeo somente sobre esse assunto aqui no canal, né? Outro assunto que a gente também tem um vídeo por aqui é esse, Chernobyl. Em 26 de abril de 86, na usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia, então parte da União Soviética, aconteceu o pior desastre nuclear da história, durante um teste de segurança no reator número 4 da usina, onde houveram vários erros de operação. A combinação desses erros com um defeito do reator levou a um superaquecimento descontrolado no núcleo do reator, resultando em uma explosão de vapor seguida por uma explosão de hidrogênio. O reator então foi parcialmente destruído, liberando uma quantidade enorme de material radioativo na atmosfera. O desastre em si então teve consequências muito grandes e tem até hoje, né? A gente falou sobre a carne, por exemplo, que estava no Rio Grande do Sul. Sim. Que depois foi enlatada e foi mandada pro Caribe, que hoje é vendida. Tá em alguns locais. Carne que veio lá da União Soviética, nessa época aí, que era de Chernobyl e que foi vendida pro mundo todo. Mano, tipo assim, tava aí esses dias, tá ligado? Pra ser vendido no Brasil. Só, quanto tempo depois, mano? E teve um impacto, obviamente, muito maior na Europa, que é onde fica o local, né? Então a população, basicamente, ao redor da usina, teve que ir embora, foi a primeira consequência. O local se tornou inabitável até hoje, não existe ninguém por lá. Existe efeito direto no meio ambiente, onde a gente vê a vegetação mudando, onde a gente vê os animais mudando com o passar do tempo. Existiu um efeito direto em várias pessoas que perderam a vida por conta do acidente, né? Pessoas que, inclusive, foram desenvolver doenças depois de muito tempo, que estão falecendo até hoje, com câncer que vem por conta daquela época e daquela exposição que tiveram. E aqui no Brasil, principalmente, esse caso, ele repercutiu muito logo depois também, quando a gente teve o acidente do Césio 137, que lembrou muita gente, falou, pô, agora a gente tá tendo o nosso próprio caso de Chernobyl, né? Na segunda posição, a gente vai falar sobre a execução do John Lennon. Por volta das 11 horas da manhã do dia 8 de dezembro de 1980, Chapman acordou, pegou sua charter calibre 38 e preparou o ambiente para uma futura revista da polícia. Ele já havia tentado seu ataque nos 2 dias anteriores, mas sentia que essa seria a data certa. Chapman havia montado uma vigília na calçada do edifício Dakota, onde John Lennon morava, e chegou a cumprimentar o seu único filho que ele havia tido com Yoko, e que tinha na época 5 anos. Durante a tarde, Lennon e Yoko receberam a fotógrafa Annie Leibovitz, que realizou o último ensaio do casal. Depois disso, acompanhado pela esposa, Lennon deixou o prédio às 17 horas rumo ao estúdio Record Plan. Então, nesse momento, com uma capa do disco Double Fantasy sob o braço, Chapman abordou Lennon, que lhe concedeu um autógrafo. No autógrafo dizia: John Lennon, dezembro de 1980. A cena, inclusive, foi registrada por um fotógrafo. Depois disso, Lennon se dirigiu ao estúdio. Então, após a sessão, John Lennon e Yoko retornaram ao apartamento de Manhattan em uma limusine por volta das 10h50 da noite. Eles saíram do veículo e estavam atravessando o arco do prédio quando, de repente, Chapman atirou pelas costas de Lennon 4 vezes a curta distância. 2 atingiram suas costas e as outras 2 o seu ombro esquerdo. Logo em seguida, Chapman foi desarmado pelo porteiro do prédio. O John Lennon então foi levado às pressas ali pro hospital em um carro da polícia e ele foi até o hospital Roosevelt, onde foi declarado morto na chegada às 23 horas, ou seja, não chegou a ter uma chance real, né, de poder sobreviver. Isso porque uma das balas tinha atingido ali a artéria aorta do cantor, que é uma das principais do nosso organismo, né, e que quando é rompida é responsável então por um vazamento muito grande de sangue, que foi o que aconteceu com ele. Segundo Mark Chapman, que foi o cara que cometeu o crime, né, ele se considerava um cristão ali e ele tinha um ódio a John Lennon, isso por conta de algumas afirmações dele sobre Deus e religião. Ele falou que era um grande fã do Beatles e consequentemente do John Lennon, mas que perdeu a admiração por conta das letras que o grupo estava escrevendo, principalmente God, que é uma música do primeiro álbum solo do John Lennon, onde o cantor afirma não crer em Jesus e na Bíblia, além de escrever Deus como um conceito e não como algo que existe de verdade. Então, ele de alguma forma ficou puto com isso daí, né? E depois também teve uma polêmica declaração onde o John Lennon falou que os Beatles eram mais populares que Jesus. Chegou a ser feita, né, essa pesquisa sobre quem era mais popular e tudo mais. Eu lembro que na época Pelé também ficou na frente de Jesus, se eu não me engano. Não teve isso? Eu lembro disso aí, mano. Jesus ficou em quinto, não foi? Eu acho que foi. Tipo, aqui no Brasil era Pelé, era Beatles, acho que Silvio Santos. Tinha mais alguém, mas eu não... Era uma galera dessa época aí, né, dos anos 60 e tal. Então, tipo, o Pelé nos anos 60 era muito famoso no Brasil. Era realmente muito famoso, mas mais que Jesus é foda. É foda, mano. Entendeu? Pô, mais que Jesus, pô. O cara não conhece Jesus. Você não precisa acreditar em Jesus, mas se você não conhecer, pô, você não acredita em quem? Tu já conhece, tá ligado? Mas, refutou todo mundo agora. Mas eu entendo o que ele falou, porque
Porque, obviamente, quem que é o mais famoso? Justamente. Sim. O nome mais famoso provavelmente é esse. Então, quando ele fala que ele é mais famoso que isso, tá falando o quê? Nós somos as pessoas mais famosas que já existiram, provavelmente. E realmente era. É com o Beatles que surge esse negócio de, tipo, o cara ser fã mesmo, né? De ter um ídolo e o cara ser quase que intocável. Quando a galera ia definir naquela época, a galera sempre comparava com um super-herói ou um deus, né? Fala, o cara parece um deus. Então, tipo, até faz sentido essa afirmação que ele falou na época, mas obviamente que isso incomodou bastante o Chapman, que era um extremista e tudo mais, e ele considerou uma blasfêmia, alegando que não queria mais ouvir, inclusive o John Lennon falando aquele tipo de coisa. E pelo crime que ele cometeu, então, ele foi condenado à prisão perpétua desde o julgamento dele em 81, e em 20 anos de prisão ele ia poder, então, pedir de alguma forma a liberdade condicional, e isso aconteceu, então, em 2001. Já faz um bom tempo. A cada 2 anos ele pode pedir de novo a liberdade condicional e o juiz vai falar não. Todas as vezes. E é isso. Mas também vai conceder a liberdade condicional pra Talvez em algum momento, quando estiver muito velho, sabe, tipo... isso sim. Pode ser que aconteça algo assim. Mas eu acho que enquanto Até ele for agora, novo, algo tipo, tiver um mínimo de saúde e conseguir ficar em pé, não. E na primeira posição a gente vai falar sobre os ataques contra Hiroshima e Nagasaki, que foi inclusive o fim da Segunda Guerra Mundial, e por isso parou o mundo, né? O Japão estava em conflito com os aliados, que ainda eram ali os americanos, os russos, França, os franceses, portanto, né, os ingleses, o Brasil inclusive tá, né, nessa guerra aí, e o Brasil inclusive não topou ir pra guerra com o Japão de fato, né? Por quê? Porque o Brasil na época não quis participar até da divisão de terras que tinha. O Brasil quis ser uma postura mais neutra e só voltar pra casa ali com suas tropas, até porque muita gente tinha perdido a vida durante a guerra. Se não me engano, foi mais de 400 brasileiros que perderam a guerra por lá, né? Então muita gente foi pra lá e acabou não voltando, né? E esses casos, você vai falar pra mais de 400 famílias que não teve guerra no Brasil? Acabou não tendo guerra de fato no Brasil, apesar de ter tido também lá em Recife, né? Por um tempo. Verdade. Teve também um bombardeio por lá. De alguma forma atingiu aqui também, né? Mas o mundo já estava cada vez mais desligado da guerra e estava muito concentrado no Japão. E aí o Japão, ele tem uma fronteira direta ali com a Rússia, né? Que era a União Soviética, e era quem estava mais tendo essa guerra. E também tinha uma ocupação muito forte dos americanos, porque todo mundo sabia que o Japão ia ser uma potência, que o Japão tinha conseguido ali dominar a China, dominar outros locais do lado dela, né? Então todo mundo sabia que era uma potência e sabia que quem governasse o Japão, quem fosse o grande aliado do Japão, ia ter um grande aliado depois. Então a Rússia queria isso e os Estados Unidos também. E aí veio uma demonstração de poder americana, que naquela época a guerra já estava perdida pela Alemanha, o Adolf lá já tinha caído fazia um bom tempo, inclusive, né? Mas eles falaram, a gente precisa demonstrar poder para que todo mundo entenda que existe um novo poder e que não precisa mais ter guerra. Ninguém mais pode guerrear com os Estados Unidos porque vocês não têm essa arma que a gente tem, que é a bomba atômica. Então foi feito bombardeio ali contra Hiroshima e Nagasaki. A primeira bomba caindo em 6 de agosto de 45, né? E logo depois, no dia 9 de agosto, 3 dias depois, uma segunda bomba também é lançada e mais de 70 mil pessoas perderam a vida por conta desse ataque, que até hoje, né, vive no imaginário dos japoneses. Eu vi que, por exemplo, esse negócio de, no anime, ter tanto poder onde o cara tem uma bola de explosão, um negócio assim, sabe? Tipo, no desenho, no jogo, em todos os negócios assim, tem muito a ver com esse imaginário desde como foi aquele momento, né? De ficar imaginando, tipo assim, pô, caiu o negócio e todo mundo só sumiu, tá ligado? Mano. Tipo, que nem no Dragon Balls lá, que tem... O Dragon Ball, tem as explosões até em outras tal. coisas, tipo, como é que é o nome daquele lá? O Godzilla? Que solta um raio, laser lá. Ah, sim, Ele é radioativo também e tal. Essa pira radioativa, essa pira de poder de explosão, sabe? Tipo, vem muito também dessa época aqui, porque ficou na cultura japonesa, obviamente, como um grande ataque que escancarou pro mundo todo, que ninguém podia com os Estados Unidos, mas era um ataque direto pro Japão. Então, o Japão pegou num jeito diferente. Foi tipo, caraca, olha, a gente não tem como continuar, tá ligado? E isso daí derrubou, obviamente, o país, que depois foi se reestruturando e hoje, obviamente, já conseguiu superar isso aí. A maior pandemia da história. Um acidente envolvendo 2 bombas nucleares. Uma explosão solar. Uma doença que tirou mais de 500 milhões de vidas. E a maior erupção que já tivemos em toda a história. Vamos falar hoje sobre 5 momentos em que o mundo chegou perto de acabar. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 5 vezes em que o mundo ali quase acabou, né? Hoje eu tô com o Digo Black atrás das câmeras que vai me dar a meta de likes pro vídeo de hoje. A meta de like hoje eu quero 7.447. 7.447 likes e agora a gente vai começar falando na 5ª posição sobre a peste negra. Essa foi a maior pandemia da história.
A primeira onda da peste negra que atingiu a Europa durante a Idade Média teve início em 1347, mas a doença apareceu antes na região da China por volta de 1333. E alguns registros históricos indicam que desde tempos antigos o Oriente Médio já sofria com a doença. A causa da peste é uma bactéria chamada Yersinia pestis, e sua transmissão acontece através de piolhos ou pulgas, principalmente de ratos. A bactéria pode ter se espalhado através de soldados mongóis, que usaram catapultas para lançar corpos de vítimas da peste dentro de um posto comercial genovês na Crimeia, que atualmente é a Ucrânia. Mas a principal origem da peste negra na Europa é acidental, sendo trazida por ratos presentes em navios vindos principalmente da Turquia. Então a gente está falando de uma época de muito menos contato do que hoje, né? O mundo não era tão conectado com aviões, com navios e tudo mais. Tudo tinha uma dificuldade maior, um tempo maior de contato, e por isso ela demorou de certa forma, se a gente comparar com o que foi, por exemplo, a última pandemia que a gente viveu, para poder atingir todos os locais, mas ela conseguiu atingir. Então de início ela estava atingindo o Oriente ali, atingindo a China, a Mongólia, atingindo outros locais, o Egito, por exemplo, onde 25 milhões de pessoas perderam a vida num período de 20 anos, então ela já tinha sido muito mortal. E ela vinha de três formas, né? Uma atingia o pulmão, então a pessoa ficava principalmente com o pulmão debilitado, e essa daqui era que as pessoas conseguiam passar uma para outra. Uma atingia também o coração, e uma outra que ficou mais conhecida, que era aquela que causava então os bubões, né? Por isso que era a peste bubônica, que eram grandes machucados, grandes bolhas na pessoa, né? Então você conseguia ver de longe quem tava com aquela peste ou não. E essa doença então foi uma das mais devastadoras da Europa, até porque a Europa não conseguiu fazer uma resposta para ela, né? E ela tirou a vida de pelo menos 1/3 da população europeia. Alguns estudos, inclusive, aumentam esse número para até 50% da população, ou seja, a cada duas pessoas, imagina. uma tinha perdido a vida por conta disso. E a transmissão era simples, né? As pulgas picavam a pessoa e a pessoa então tinha aquela bactéria e passava a ficar doente. Ou então a pessoa tinha essa versão que atingia a parte dos pulmões e então podia contaminar outras através de vias respiratórias. O contágio era muito rápido, muitas vezes a pessoa nem percebia, quando, por exemplo, era mordida ali por uma pulga ou um piolho, né? E também era muito rápido o tempo que a pessoa conseguia se manter viva. Normalmente durava de 2 a 7 dias. Não havia um estudo conclusivo que pudesse evitar qualquer tipo de problema, né? E também não existia nenhum tipo de remédio. Então era literalmente sorte. A pessoa que pegava tinha que contar com a sorte para poder sair vivo. E ainda tinha um detalhe, os médicos daquela época eram muito desinformados. Então eles acreditavam que o odor, que o cheiro, né, que a doença causava ali naquelas feridas, e o cheiro das feridas já poderia causar doença, o que não era verdade. Então um dos modos de você ficar doente para eles naquela época seria você tomar banho. Por quê? Porque isso abriria os poros e aí quando o odor tivesse ali no ar, ele pousaria no seu braço ou em um lugar e você ficaria contaminado. Então eles não tomavam banho. Você ficar sujo, inclusive, era um sinal de que você estava bem saudável. Foi uma época também que a gente teve uma caça muito grande, alguns grupos de pessoas, né? Tinha uma histeria coletiva que acontecia basicamente em todos os locais, que era tentar achar um culpado para aquilo ali. Então a gente tinha, por exemplo, uma lista de pessoas que se autoflagelava, ficava se chicoteando, ou então ficava ajoelhado na rua andando, sabe? Tipo, de alguma forma causando dor nela mesma, para tentar evitar que a peste pegasse essa pessoa, porque era visto durante um tempo como uma peste bíblica, né? Mais uma peste bíblica que ia atingir principalmente quem não tivesse convertido ao cristianismo ou então a religião que a pessoa tivesse, né, linkando ali a peste. Então muitas pessoas começaram a se autoflagelar e outras pessoas queimaram bruxas, que é o que aconteceu durante boa parte da história. Então, por exemplo, judeus foram caçados, foi um grupo bem caçado, inclusive. Estrangeiros em outros locais começaram também a ser mal vistos e algumas vezes foram caçados. E pessoas em motivos individuais, onde literalmente se inventava um boato que aquela mulher é bruxa, tal. Então ela criou a peste, ou ela que trouxe a peste pra cá, vão matar ela. Como a desinformação acaba criando um caos, né? Numa sociedade. Na quarta posição, a gente vai falar sobre duas bombas atômicas Mark 39 que foram lançadas acidentalmente sobre o solo norte-americano. As bombas atômicas Mark 39 foram parte do arsenal nuclear dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Elas eram bombas termonucleares, o que significa que usavam uma combinação de fusão e fissão nuclear para produzir uma explosão extremamente poderosa. As bombas Mark 39 foram produzidas na década de 50 e permaneceram em serviço até a década de 60. E o famoso incidente, envolvendo as bombas Mark 39 aconteceu no dia 24 de janeiro de 1961, perto de Goldsboro, na Carolina do Norte. Um avião do modelo bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos, que estava em uma missão ali de alerta aéreo, sofreu uma falha estrutural e se despedaçou no ar. Esse avião estava voando a uma altitude de 10 mil pés, que é padrão, e foi quando a tripulação viu um vazamento de combustível e sem combustível não dá para voar. Então, bora voltar para a base. Enquanto eles estavam voltando para a base, a asa direita acabou soltando do avião, fazendo com que o avião se partisse e caísse. Então, quando o avião se despedaçou, as duas bombas nucleares que estavam lá dentro foram liberadas e cada bomba tinha ali uma capacidade explosiva de 3,8 megatons. Felizmente, por muita sorte, nenhuma das bombas detonou. Uma delas caiu no solo e foi recuperada relativamente intacta
por milagre, né? E a outra, no entanto, caiu ali diretamente numa árvore. Por conta disso, uma parte muito importante da bomba foi danificada. A gente tem interruptores de segurança na bomba, que são feitos para evitar que ela exploda, né? E tinham 4 desses interruptores. 3 deles foram destruídos e um não. Então esse um foi responsável por salvar a vida de muita gente. Pô, e imagina a doideira de tu saber que o avião caiu e tu tem que ir lá resgatar essas bombas pra não gerar um caos, mano. Tá ligado? O esquadrão antibomba nesse dia tava nervoso, né? E tem um detalhe, essa bomba que atingiu ali a árvore, né? Ela perdeu algumas partes que acabaram saindo dela, e uma parte que era o núcleo de urânio, que era bem importante, porque envolvia algo que poderia ser utilizado por alguém contra os Estados Unidos, inclusive, né? Acabou se perdendo em meio à lama que tinha naquele local. Então o governo comprou, inclusive, o local para evitar que alguém, algum dia, achasse aquele urânio, né? E pudesse usar contra o próprio Estados Unidos. Na terceira posição, a gente vai falar sobre uma tempestade solar que aconteceu em 2012. A tempestade solar de 2012 foi um evento que poderia ter tido sérias consequências para a tecnologia e infraestrutura na Terra, mas acabou passando despercebido porque sua trajetória não interceptou o planeta. A tempestade solar de 2012 foi comparável em forças à famosa tempestade solar de Carrington de 1859. Na época, a tempestade de Carrington causou danos significativos às redes de telégrafo e produziu auroras visíveis até mesmo em regiões tropicais. Então, basicamente, essas ondas solares, elas não vieram para cá por sorte. Naquele momento, a Terra estava pro outro lado. Então, tipo, estava pro outro lado do Sol, explodiu e foi pro lado que a gente não tava. Se viesse pro nosso lado, provavelmente a gente ia perder toda uma rede de satélites. Imagina. Por exemplo, o GPS ia sumir, você não ia ter mais GPS por aí. Você provavelmente não ia conseguir acessar nada pela internet, porque você ia usar o 4G, ou então ia usar a internet através de Wi-Fi, que também ia ser danificada. Pagamentos, né? Não, tudo que envolva a internet você ia perder de uma hora para outra. Você provavelmente ia perder também a rede de telefone, certo? Então, não dá pra usar a internet, vou ligar pra alguém. Não dá também. E todo tipo de conexão via satélite que existe hoje ia ser perdida, envolvendo governos, polícias, a segurança de uma forma geral do mundo, né? Que se conecta para poder proteger locais que hoje tem algum grande interesse para alguém que tem poder para poder se aproveitar de uma falha dessa. Por exemplo, o mundo todo fica sem comunicação. Imagina o que o crime organizado não poderia fazer nessa época aqui. Verdade. Então esse quase impacto, né, que foi realmente por sorte que a gente não foi impactado, para que os cientistas daquela época começassem a dar mais valor para esse tipo de estudo que envolvia o assunto. E desde então houve um aumento significativo nos esforços para monitorar a atividade solar e melhorar a proteção aqui das estruturas da Terra. Recentemente até saiu uma notícia, né? Teve uma explosão aqui o Space Today até falou que teria até acho que um problema na internet, que a gente teria tipo 2 horas, alguma coisa assim. Teve alguma parte do mundo, é que aqui a gente não teve, que atingiu uma parte ali. Mas imagina uma grande tempestade que vai liberando e vai atingir a Terra inteira. E isso que é muito longe, né, mano? Olha essa doideira. É muito longe. Na segunda posição, a gente vai falar sobre a famosa bomba de varíola do Saddam Hussein. A alegação de que Saddam Hussein, o então presidente do Iraque, possuía armas de destruição em massa, incluindo uma suposta bomba de varíola, foi um ponto central nos eventos que levaram à invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos e pelos seus aliados. O Iraque tinha um histórico de pesquisa e desenvolvimento de armas biológicas, incluindo experimentos com varíola e outras doenças perigosas durante a década de 80. Saddam Hussein usou armas químicas contra seu próprio povo e contra o Irã durante a guerra Irã-Iraque. Após a guerra no Golfo em 1991, as Nações Unidas impuseram sanções ao Iraque e estabeleceram o UNMOVIC, que é a Comissão de Monitoramento, Verificação e Inspeção das Nações Unidas, para garantir o desarmamento do Iraque em relação a essas armas de potencial de destruição em massa. Então, basicamente, foi dado um alerta de que o Saddam Hussein, que naquele momento já era um opositor dos Estados Unidos e de boa parte do mundo, né, tinha armas biológicas na mão e tinha uma bomba de varíola. Isso aqui foi veiculado no mundo todo, então o mundo falou, tem que invadir lá, tem que pegar essa bomba da mão do cara, tem que acabar com o cara, e foi feita uma invasão. Nessa invasão, 2 milhões de vidas foram perdidas. Isso é bem importante a gente pautar. Muita gente perdeu a vida. E ela durou também um bom tempo e se expandiu inclusive para outros países. Então, após a invasão e a queda do regime do Saddam Hussein, que não levou muito tempo, foram feitas extensas buscas ali para poder encontrar evidências de armas de destruição em massa, e no entanto, nenhuma arma biológica, química ou nuclear foi encontrada. Então a falta de encontrar uma bomba dessa, né, no Iraque, levou a uma grande controvérsia e críticas ao governo dos Estados Unidos e do Reino Unido, que comandaram aquela missão. E por que só o medo de existir uma bomba de varíola, né, foi suficiente para fazer todo mundo apoiar uma entrada no Iraque? Porque a varíola foi declarada erradicada, ou seja, praticamente finalizada pelo OMS em 1980. Desde então, amostras do vírus foram mantidas apenas em laboratórios que são altamente seguros e que ficam ou nos Estados Unidos ou então na Rússia. E nesses locais a gente só tem o vírus para poder realmente tentar desenvolver algum tipo de vacina, caso seja percebido, por exemplo, uma nova cepa. Inclusive, tem uma série muito boa na Netflix chamada Pandemia, que fala um pouco sobre isso e mostra como na China, onde eles consomem muito frango e tem muito frango sendo produzido, eles ficam testando os frangos o tempo todo para tentar descobrir algum tipo novo de gripe,
gripe aviária, né? Então, já foram descobertos várias, todo ano são descobertas, todo mês, mas normalmente só passa de frango para frango. Então, eles descobrem, acabam com aqueles frangos, e aí quando eu falo acaba, é tipo assim, mata 200 mil frangos para poder evitar isso. Tipo, é um negócio assim, é enorme. Lá mostra, né? E aí impede que isso se espalhe por aí e que a doença se desenvolva até passar pra gente. Inclusive, mostra uma que surgiu por lá, que 70% dos frangos que tinham acabavam morrendo. Então imagina isso aí com os seres humanos. Imagina. Como é que não ia ser, né? E a varíola foi uma pandemia que começou aqui no mundo 3 séculos antes de Cristo, então tá aqui há muito tempo, veio aparecendo e sumindo durante a história, mas nos séculos recentes a gente teve ela como uma das principais causadoras de morte, principalmente na Europa. Cerca de 400 mil pessoas morriam por ano na Europa no século XVIII por conta de varíola. É muita coisa, cara. Mano. E 1/3 daqueles que conseguiam sobreviver à doença desenvolveu então cegueira ou então ficavam desfigurados em alguma outra parte do corpo. E assim, a varíola foi erradicada em 1980, mas somente no século passado, ou seja, nos 80 anos que teve ali, né? Em 80 foi erradicado, então nos próximos 20 anos a gente não teve mais casos. Mas somente até 1980 a gente já tinha 300 milhões de pessoas que tinham perdido a vida com a varíola. A gente tem mais de 500 milhão de pessoas que perderam a vida por conta dessa doença. Então qualquer tipo de ameaça envolvendo ela, obviamente, é uma ameaça contra a humanidade. E na primeira posição a gente vai falar sobre o supervulcão da Sumatra, que teve uma erupção há mais de 70 mil anos. A maior erupção vulcânica dos últimos 2 milhões de anos aconteceu relativamente recentemente, no local onde o lago de Toba está agora, na Indonésia, há 74 mil anos. Nesse período, os Homo sapiens já estavam presentes em sua forma atual e tinham começado a se espalhar pela Ásia. A erupção de Toba liberou uma quantidade de detritos 100 vezes maior do que a erupção de Tambora, que aconteceu em 1815 e é a maior erupção registrada na história. Para comparar, a erupção de Tambora lançou material suficiente na atmosfera para bloquear a luz solar e causar um ano inteiro de inverno fora de época no hemisfério norte do planeta. A explosão de Toba foi ouvida a uma distância de 2,6 mil quilômetros, uma distância comparável de São Paulo a Manaus, e as cinzas se espalharam por cerca de 1.300 km, uma distância comparável de Salvador a São Paulo. Então assim, o que a gente pode concluir aqui é que com essa explosão que a gente teve recentemente, no século XIX, que foi a maior que foi monitorada, né, a gente já teve um ano de inverno que foi causado em todo um hemisfério, e ela é muito menor comparado ao que aconteceu há 74 mil anos atrás. O que se diz é que naquela época, provavelmente, os seres humanos que viviam próximos ao vulcão não conseguiram sobreviver justamente por conta das condições climáticas. Imagina que boa parte do mundo ficou sem sol durante um bom tempo porque as cinzas se acumularam ali e para poder se espalhar, isso aí foi anos e anos. E imagina também a fumaça tóxica, tá ligado? Que ficou Claro. no ar. As E pessoas. sem ninguém saber de nada, porque vai lembrar uma época onde não tinha Os caras nem nada sabiam. desenvolvido, né? O Muro de Berlim separou a capital da Alemanha por 28 longos anos, e foi um dos marcos históricos do conflito político e ideológico daquela época no planeta, surgindo depois de várias causas importantes e gerando efeitos também relevantes, tendo na sua queda um momento inesquecível. Então no vídeo de hoje iremos falar sobre o Muro de Berlim e a sua queda. O Muro de Berlim foi uma barreira construída em 1961, ao redor de Berlim Ocidental, capital da Alemanha Ocidental. A intenção era isolar a cidade e fechar as fronteiras com a Alemanha Oriental. Isso acabou desencadeando uma série de consequências, mas antes, claro, explicaremos o cenário anterior ao muro. Depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, existiam duas Alemanhas, cada uma com sua ideologia e características mais marcantes. A Alemanha Ocidental era a República Federal da Alemanha, conhecida também como RFA, e era alinhada aos Estados Unidos, vivendo sob um sistema puramente capitalista. Enquanto a Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, conhecida como RDA, era alinhada à União Soviética, com um sistema voltado para o socialismo. Essa divisão era um efeito da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e foi um grande marco na Guerra Fria. O fim da Segunda Guerra Mundial ficou marcado pela Batalha de Berlim, que selou a vitória da União Soviética de Joseph Stalin sobre a Alemanha, causando destruição na capital e passando uma sensação de revanche. Essa derrota, inclusive, fez com que o líder da SS cometesse suicídio em abril de 1945. Durante a guerra, os soviéticos foram representados por nada mais nada menos do que 2,5 milhões de soldados, além da companhia de 6.250 blindados e 7.500 aviões. Somente no dia 16 de abril, mais de 1 milhão de bombas foram lançadas sobre Berlim,
A batalha começou de forma mais distante, com a conquista de algumas colinas, mas depois foi diretamente para as ruas da cidade. As ações eram extremamente fortes e perturbadoras, pois além das execuções, envolviam também abusos sexuais. Era uma resposta pesada de Stalin aos alemães depois de tanto sofrimento que já tinha sido causado por eles. Essa violência extrema fez com que vários tomassem a decisão de tirar as próprias vidas. No dia 30 de abril, os soviéticos conquistaram o Reichstag e provocaram como consequência o suicídio de Hitler e sua esposa Eva Braun. O comando então passou para o almirante Karl Dönitz e a Alemanha foi rendida oficialmente em 2 de maio. Pouco depois, no dia 7, o país foi rendido aos aliados, com a assinatura de um documento de rendição e comunicado oficial. Aliados eram os países que se opuseram às potências do eixo, principalmente Alemanha, Japão e Itália. Depois dessa batalha perdida pela Alemanha, as forças aliadas ocuparam o território alemão e o dividiram em 4 zonas: francesa, norte-americana, britânica e soviética. A divisão foi mais específica e restrita em Berlim. Esse tipo de divisão também aconteceu em lugares como a Coreia e o Vietnã. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que aconteceu com a Alemanha depois do final da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha estava derrotada e ela foi realmente, destruída. Porque a Segunda Guerra Mundial, ela acaba lá no Japão, né, quando tem o ataque das bombas nucleares e tal, que tem Hiroshima e Nagasaki. Mas antes, você tinha tido a queda lá do governo nazista, que é também um grande marco, né? É o maior marco do fim da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em Berlim, no meio da Alemanha. Então eles foram até Berlim e destruíram toda a Alemanha praticamente para poder fazer isso. E Berlim principalmente estava, perto das outras capitais, estava totalmente destruída, tá ligado? Então, para se reerguer, eles queriam uma mudança muito forte. O povo também queria uma mudança ideológica, né? Porque eles tinham abraçado uma ideia que tinha dado totalmente errado, que tinha gerado milhões de mortes e a maior guerra da história, possivelmente. E eles queriam uma nova ideia. E tinham 2 pretendentes muito fortes, que eram Estados Unidos, uma ideia que falava sobre economia, que falava sobre venda, sobre mercado, sobre empregos, esse tipo de coisa, né? E tinha uma ideia mais socialista, que era da Rússia, que visionava mais pautas sociais, questões do tipo. Então, tinha um país que iam para o lado, tinha um país que iam para o outro, e é o período ali da Guerra Fria, né, que vai surgindo, e que inclusive vai ter aquela corrida do foguete e tudo mais. Então você percebe que era um momento de grande importância. Só que a Alemanha foi o país que literalmente passou por uma mudança. Eles tinham que provar para o mundo que eles não iam ser mais um perigo nem nada do tipo. Então os alemães estavam dispostos a mostrar mesmo, e eles queriam uma ideologia. E então Berlim foi totalmente impactada. Imagina, foi lá onde caiu o pior governo da história do país. E o que eles iam erguer agora? Então, de um lado, você tinha os caras que eram americanizados, e tinha do outro lado os caras que eram mais soviéticos. Então, imagina, a cidade já estava rachada. Já nos aproximando de fato do Muro de Berlim, vamos falar sobre um grande fator por trás da sua criação: a Guerra Fria. A Guerra Fria foi resumidamente o período de tensão e embate entre os lados dos Estados Unidos e da União Soviética, ou seja, o Bloco Ocidental e o Bloco Oriental. Era um conflito político-ideológico pela hegemonia mundial, uma disputa entre o capitalismo e o socialismo. A Alemanha era importante para esses países, por seu valor estratégico que poderia ajudar em diversos fatores. Já pensando no contexto da Guerra Fria, dominar o território representaria uma demonstração de força. Dentro de todo esse cenário, então, tivemos o Muro de Berlim. Ele foi feito de forma direta e fácil de entender. Era uma forma de impedir que as pessoas da Alemanha Oriental continuassem fugindo para Berlim Ocidental. O lado ocidental recebia grande parte da população do lado oriental, pois era basicamente um refúgio capitalista em meio às terras socialistas. Ao redor dela, nas proximidades, tudo era da Alemanha Oriental, caracterizada pelo sistema socialista. Por conta disso, a Alemanha Ocidental passou a demonstrar uma superioridade considerável em relação à Alemanha Oriental, sendo muito mais desenvolvida em diversos sentidos. Tinha também uma quantidade maior de trabalhadores qualificados e maior liberdade política individual, representando um local atraente para quem via de fora e culminando nas fugas e migrações. Já a Alemanha Oriental não apresentava evolução em várias áreas e trazia problemas visíveis para a sua população. Existia uma polícia secreta, a Stasi, que consistia em um esquema com informantes por todo o país. Essas regiões foram marcadas pela censura e falta de liberdade nas ações e expressões, somados a uma economia fraca e sem muito desenvolvimento. Com isso, entre 48 e 61, cerca de 3 milhões de pessoas trocaram o lado oriental pelo lado ocidental, sendo muitos desses profissionais de alto nível, como engenheiros, médicos e professores, levando ainda mais qualidade e avanço para a Alemanha Ocidental. As autoridades da Alemanha Oriental, então,
se sentiram ameaçadas e até mesmo assustadas, e começaram a pensar em alternativas para diminuir ou acabar com esse êxodo. Por um período, o foco da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, foi nesse sentido, mas sem muito sucesso. Eles mesmos sugeriram para o governo que a missão só daria certo com uma barreira física. Dessa forma, portanto, surge o Muro de Berlim. Aí você fala, tá bom, os caras estavam lá com divisão de ideias e tal, mas onde foi que surgiu o muro, né? O muro surgiu depois de várias dessas brigas, vários protestos e até enfrentamentos, começou a ter perigo na cidade, onde depois eles decidiram montar o muro e não teve quem conseguisse protestar contra porque eles usaram tanques de guerra para não ter manifestantes lá. Então o muro foi crescendo dessa forma, tinha uma proteção estatal ali, tinha um exército e esse exército inclusive impedia que pessoas passassem por ali, né? Em maio de 1961, o governante Walter Ulbricht solicita a autorização de Moscou, sede do governo soviético, para a construção do muro. Em junho, chega o sinal verde e o processo se inicia. Esse era um projeto sigiloso. Segundo o historiador Patrick Major, apenas 60 pessoas na Alemanha Oriental sabiam da possibilidade do muro ser erguido, sendo apenas o alto escalão dos governos, da Alemanha Oriental e da União Soviética. Isso foi algo pensado. O objetivo era não causar pânico e evitar que muitas pessoas tentassem trocar de lado no desespero, além de não dar chance para que a Alemanha Ocidental tomasse alguma atitude de combate e prejudicasse a construção. 2 meses antes da construção, Walter Ulbricht respondeu a uma jornalista da Alemanha Ocidental: "Vou interpretar a sua pergunta da maneira que na Alemanha Ocidental existem pessoas que desejam que nós mobilizemos os trabalhadores da capital da RDA para construir um muro. Eu não sei nada sobre tais planos. Sei que os trabalhadores na capital estão ocupados principalmente com a construção de apartamentos e que suas capacidades são inteiramente utilizadas. Ninguém tem a intenção de construir um muro." Sob o comando de Erich Honecker, o chefe de segurança do Comitê do Partido Comunista da Alemanha Oriental, o muro começou a ser construído na virada do dia 12 para o dia 13 de agosto de 1961. Se preparando para uma construção desse tamanho, tanques foram posicionados em áreas estratégicas e soldados foram espalhados por todo o território de Berlim. Então, soldados implantaram arame farpado ao redor da cidade, marcando então o fechamento da fronteira, sendo um marco histórico. Nos anos seguintes, outras obras foram feitas para concretizar essa barreira, com a construção de um enorme muro de concreto, torres de segurança e até pistas de corrida para que cães de guarda corressem atrás de quem tentasse passar pelo muro. A segurança no local era das mais fortes possíveis. Soldados possuíam armamentos pesados e ficavam ali em todos os momentos, com a polêmica e pesada ordem para atirar. A ordem não tinha exceções, nem mesmo para crianças, e isso causou espanto na época. Então estava claro, eles tinham autorização para matar qualquer um que tentasse passar para o outro lado. Mesmo assim, várias pessoas arriscaram fazer essa mudança, sendo 5.000 com êxito e 140 perdendo a vida. Nesses 140, porém, também estão alguns soldados que podem ter morrido alvejados em disputas ou até mesmo tiraram a própria vida, de acordo com o memorial do Muro de Berlim. Então a gente tem uma série de vítimas, né, tentando passar de um lado para o outro. A gente até tem alguns impactos culturais, como por exemplo o time do Hertha Berlim, que é um time lá de Berlim que foi muito impactado porque a torcida foi dividida. Então tinham torcedores que viviam de um lado que não podiam ir no estádio. Tem até um vídeo num canal de futebol muito bom chamado Canal Peleja, que eu indico para vocês. E a União Soviética estava em queda, né? Então tudo que a União Soviética estava participando começou a meio que desmoronar junto. A ideia de divisão ali já não fazia mais sentido, porque o mundo ocidentalizado, o mundo mais americano, ele já estava muito mais forte, tinha mais empregos, tinha mais renda, e as pessoas que moravam na parte oriental queriam ir para o lado ocidental, e só não iam porque já sabiam que tinha muita gente perdida a vida tentando fazer isso, entendeu? Como ali estava sendo muito mal administrado um lado, o outro prevaleceu tanto que a galera decidiu realmente destruir. E na hora de destruir, foi tipo assim, a população foi pra lá pra destruir, tá ligado? Não foi, tipo, não deixaram o Estado só destruir. Foi realmente um momento, um manifesto, as pessoas se reencontrando, famílias de um lado e do outro que não se viam há tempo se revendo, tá ligado? E dentro da Alemanha, cara, que é um país que a gente considera padrão alto, né? Um dos países de primeiro mundo. O muro ficou ativo por muitos anos e de fato teve sucesso em seu propósito. Primeiro, diminuindo drasticamente e depois acabando com a fuga de sua população. Mas aos poucos, a data de sua queda foi se aproximando. Essa queda foi, resumidamente, efeito de uma crise enfrentada pelo Bloco Socialista na década de 80. A Alemanha Oriental, como um todo, passava por muitas dificuldades econômicas.
E sem qualquer perspectiva de evolução, além de não poderem ultrapassar o muro de Berlim, a população começou a ficar extremamente descontente. Fatores como censura e repressão continuavam a existir e aumentavam o clima de revolta, gerando protestos pelo país inteiro. Em 1989, a Hungria abriu sua fronteira com o Ocidente e muitas pessoas da Alemanha Oriental fugiram por lá. Era uma forma de conseguir chegar principalmente na Áustria, onde se estabeleciam. Apenas em julho de 89, aproximadamente 25 mil pessoas tinham pedido autorização para passar férias na Hungria. Nesse momento, porém, a queda do muro já estava bem próxima. Antes disso, precisamos destacar um momento que ficou marcado. Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos e discursava no portão de Brandeburgo, em um evento de comemoração ao aniversário de 750 anos de Berlim, em 12 de junho de 1987. Durante o discurso, Reagan desafiou Mikhail Gorbachev, que era secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, a derrubar o Muro de Berlim. Ronald Reagan falou o seguinte: "Damos as boas-vindas a mudanças e à abertura, pois acreditamos que a liberdade e segurança caminham juntos, que o progresso da liberdade humana só pode reforçar a causa da paz no mundo. Há um sinal de que os soviéticos podem fazer que seria inconfundível, que faria avançar dramaticamente a causa da liberdade e da paz. Secretário-geral Gorbachev, se você procura paz, se você procura prosperidade para a União Soviética e a Europa Oriental, se você procurar a liberalização, venha aqui para esse portão. O senhor Gorbachev abra o portão. Senhor Gorbachev, derrube este muro." 2 anos depois, então, o muro finalmente foi derrubado. E, curiosamente, teve um empurrão final para que acontecesse um mal-entendido dos grandes. Em 9 de novembro de 89, em uma conferência de imprensa transmitida ao vivo na TV da Alemanha Oriental, o porta-voz do governo se equivocou ao deixar a entender que as fronteiras estavam abertas. Ele anunciou uma decisão dos ministros de abolir imediatamente as restrições de viagens ao oeste. Mas essa decisão seria comunicada apenas no dia seguinte. Só que aí, amigo, o estrago já estava feito. As notícias se espalharam por rádio e televisão, e milhares de pessoas foram até a barreira exigindo a abertura da mesma. O fato de que os soldados e as unidades de controle não estavam cientes e preparados para a chegada dessas pessoas não ajudou. Com a força da multidão e a falta de preparo dos guardas, a fronteira foi se abrir pela primeira vez em Bornholmerstrasse, às 23 horas. Depois a fronteira começou a se abrir também em outras partes do centro de Berlim e na fronteira ocidental. Isso tudo foi transmitido na televisão e fez com que mais pessoas fossem para lá. Como já era tarde, muitos já estavam dormindo, então na manhã do dia 10 de novembro foi marcada por multidões atravessando o local. Essas pessoas foram recebidas em Berlim Ocidental, em clima de festa, com celebrações nas ruas e encontros animados de pessoas que não se viam há muito tempo. Várias boates e bares serviram cerveja gratuita, e a festa, como você deve imaginar, foi muito grande. Nas semanas seguintes, várias pessoas foram até o muro para destruí-lo e também para buscar um pedaço da história e levá-lo para casa. Depois disso, em 1990, a Alemanha foi reunificada e segue sendo apenas uma nação até os dias atuais. O governo de Berlim hoje em dia incentiva que os turistas visitem o local do muro, existindo até alguns trechos reconstruídos para fins históricos. A queda do muro também é um dos marcos do fim da Guerra Fria e, no geral, foi um dos momentos mais marcantes da história.